a jornada do milionário e a ajuda ao mendigo negro nas ruas da cidade. Ivone nunca imaginou que sua vida daria uma guinada tão inesperada. Aos 78 anos, após descobrir a traição do marido, Chico, uma verdade angustiante despedaçou seu mundo. A descoberta não veio em um momento qualquer, mas em um café onde o casal costumava sentar. E onde agora ela esperava um brilho de amor que não existia mais. A traição parecia uma facada fria, o eco de risadas e promessas quebradas. Mas ali, naquele instante denso e triste, um sopro de coragem nasceu dentro dela. Com o coração em frangalhos, Ivone decidiu que era hora de deixar para trás as sombras daquele casamento de décadas. Munida de seus poucos pertences e uma determinação recém-descoberta, Ivone se mudou para uma nova cidade. Estava assustada, mas também aliviada. A solidão a envolvia como um manto pesado e desconfortável. Mas sua vontade de recomeçar pulsava fervorosa. Ela sempre amou costurar. As roupas que criava eram extasiantes, e seus filhos costumavam dizer que suas criações eram tão mágicas que pareciam dançar. Com um pequeno ninho improvisado, gueto, um bairro vibrante como pano de fundo, Ivone decidiu abrir um ateliê de costura. Queria não apenas ser autônoma, mas encontrar uma nova forma de se conectar com a vida. Entretanto, os primeiros dias foram duros. A solidão se arrastava como uma sombra. Suas mãos, acostumadas a dar vida ao tecido, agora tremiam ao enfrentar a realidade de que seus filhos, que se distanciaram, poderiam não entender sua escolha. Quem eram eles, agora, sem seus almoços em família e as conversas no sofá? Certa manhã, enquanto caminhava pela praça central, Ivone cruzou com um homem de aparência descabelada, um mendigo de pele escura que estava sentado em uma mureta. Seu olhar resplandecia dentro da miséria. Os olhos dele transmitiam uma sabedoria oculta, como se carregasse as histórias do mundo em seu olhar. Algo no rosto dele fez com que o coração de Ivone acelerasse. Ele tinha em suas mãos um objeto meio sujo, redondo, que chamou a atenção dela. Intrigada, parou e perguntou: "O que é isso?" O mendigo sorriu, e na sua expressão, Ivone viu um traço familiar. "É apenas uma pedra, senhora, mas para mim é um mundo inteiro, uma lembrança." Ele começou a contar sua história, uma vida de sucesso, um empresário próspero, que após uma série de decisões ruins, havia perdido tudo. Ivone o escutava embasbacada. Como poderia alguém que tinha tudo se tornar um desconhecido nas ruas? A conexão intensa entre eles fez com que Ivone se sentisse menos sozinha. A amizade deles floresceu, iluminando seus dias. Mas a luta pela guarda de seus filhos se tornava mais intensa e tensa. As memórias do seu antigo casamento também voltavam, como um eco que não se calava. Ao mesmo tempo que a força do mendiga a inspirava, a traição de Chico ainda pairava como uma neblina escura em sua mente, fazendo-a questionar se realmente estava sozinha ou se o amor ainda tinha um lugar no mundo. Ivone se viu em um dilema. Poderia confiar novamente? E o que significava de fato amor e família? À medida que os desafios se acumulavam, o que ela pensou ser sua nova chance poderia se revelar apenas o começo de outra luta. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a amizade entre Ivone e o mendigo se fortalecia, ela começou a se sentir menos sozinha. As conversas deles tornaram-se um refúgio. O mendigo, que se chamava Miguel, compartilhava histórias de sua antiga vida de sucesso, lembranças que dançavam com as palavras dele. No entanto, o peso dos seus próprios demônios ainda estava presente. Ivone, frequentemente perdida em devaneios, questionava se seria capaz de recomeçar, de amar novamente. Mas um dia, enquanto levava um café quente para Miguel, algo inesperado aconteceu. Uma agitação tomou conta da praça. O som de sirenes e vozes confusas invadiu o ambiente. Ivone ficou paralisada observando uma multidão se reunir. O rosto do mendigo perdeu a cor. É a polícia, ele murmurou, os olhos arregalados. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, homens uniformizados surgiram, cercando a área. A tensão estava no ar. Ivone sentiu seu coração acelerar. De repente, um grito cortou a confusão. Larguem ele! Uma jovem, com olhos cheios de lágrimas, avançou contra os policiais. Ivone ficou horrorizada quando reconheceu a moça. Era Clara, sua filha mais nova. O choque a atingiu como um soco no estômago. O que Clara estava fazendo ali? As palavras escaparam de sua boca. Clara! Miguel, a essa altura, estava em pé, a expressão contrita. Venha, Ivone, vamos embora! Mas ela não conseguia se mover. A cena diante dela era surreal. Clara avançava, tentando proteger Miguel, protestando contra as autoridades, enquanto os policiais tentavam contê-la. Ele não fez nada! Ele não é um criminoso! Clara gritava, mas as vozes da multidão estavam se formando em murmúrios hostis. As pessoas olhavam para Miguel com desconfiança, como se ele fosse um fantasma que assombrava o lugar. Ivone se sentiu paralisada, um nó se formando em sua garganta. O que teria acontecido? Como sua filha chegou a esse ponto? De repente, um dos policiais se aproximou de Miguel e o agarrou pelo braço. E nesses instantes, a verdade começou a descortinar-se como um manto pesado. Clara gritou: "Vocês não sabem quem ele é! Ele é meu pai!" O mundo de Ivone desmoronou com a revelação. Miguel, que ela considerava um amigo, uma alma perdida nas ruas, era, na verdade, seu ex-marido, Chico, um passado que ela pensou ter abandonado. Não era só um mendigo. Era o homem que a traíra, que a deixara desamparada. O pavor e a traição em seu coração a deixaram atordoadas. O que você está dizendo, Clara? Ivone mal conseguiu sussurrar, um arrepio percorrendo toda a sua pele. Miguel, não, Chico, a olhou com dor nos olhos. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. A multidão murmura, horrorizada, e os policiais olham com reprovação. Ivone se viu sendo empurrada para o vazio entre a dor do passado e o caos do presente. O que fazer agora? O que significava tudo isso? As promessas de sentar em um café e recomeçar.
ganharam um novo significado, mas tudo parecia um pesadelo. Miguel, ou Chico, estava ali, em perigo, e ainda assim algo dentro dela começou a ferver. O amor, a traição, a dor. Estaria disposta a ajudar aquele homem que a destruíra um dia? Ao mesmo tempo, Clara estava ali, perdida, lutando por um homem que trouxe tantas sombras à sua vida. Com o coração na garganta, Ivone se atirou para a frente. Não, espera! A própria voz soou distante, intensa, cheia de sentimentos conflituosos. Ela percebeu que de alguma forma estava diante de uma escolha que mudaria tudo novamente. Mas mais importante, quem era ela? A mulher que desistiu da vida ou a que renasceria da própria dor? Tudo agora dependia da decisão que tomasse. Não! Espera! O grito de Ivone ecoou na praça, fazendo a atenção da multidão se voltar para ela. O silêncio pesado fez seu coração pulsar mais forte. Entre o choque e a confusão, ela viu a verdade refletida no rosto de Chico. Ou melhor, Miguel. A dor era visível, mas o tempo parecia parar enquanto todos aguardavam por sua reação. Clara não parava de gritar, desafiando os policiais, tentando proteger o homem que havia se escondido tão bem em suas memórias. Ivone sentiu um nó na garganta. O que significava tudo aquilo? O homem que seu coração havia começado a acolher era, na verdade, o autor das suas feridas mais profundas. A tensão aumentava e a multidão murmurava, cheia de condenações e espanto. Então, um estalo. Não do que ela esperava, mas de algo muito mais inesperado. Uma detonadora de fogo acendeu a confusão já presente. Um homem dentro da multidão, rosto coberto, armou uma explosão mágica de fogos de artifício. Os sons lotaram o ar. As luzes piscavam como estrelas caindo. E em meio ao brilho, Ivone nunca imaginou o que viria a seguir. Um alvoroço tomou conta da praça. As pessoas gritavam. Algumas corriam em direção oposta da fumaça colorida. Mas a verdadeira bomba havia acabado de ser lançada. Em meio à confusão, Clara saltou para a frente de Miguel, como se tivesse a intenção de salvá-lo de qualquer mal. O grito da filha cortou a explosão como uma faca. É meu pai, ele não pode levá-lo! O desespero de Ivone aumentou, mas o caos se misturava com a revelação, no meio da confusão de policiais empurrando os curiosos para longe. Alguém gritou do fundo da multidão. Ei, não é só um mendigo! Ele está envolvido em algo muito maior! Ivone congelou. Suas entradas sensoriais estavam completamente abertas. O murmúrio tomou forma e cada sílaba parecia carregar um peso que não sabia se aguentava. O que estava acontecendo? Miguel ou Chico, o homem que perdera tudo, agora era parte de algo obscuro. Sua mente começava a borbulhar. As verdadeiras histórias que ele contava eram só mentiras? As lembranças compartilhadas poderiam ser uma farsa? Diante da revelação de Clara, de quem era realmente Miguel, vocês olharam uns aos outros, se perguntando se tudo isso tinha um propósito. Então, com um movimento brusco, ele se virou. O corpo de Chico Miguel se ergueu numa força que Ivone nunca tinha visto. Clara, a única razão pela qual estou aqui é para protegê-la. A voz dele carregava um peso, e ali Ivone não sabia se queria acreditar ou não. O que significava isto? Um dos policiais se aproximou, mãos firmes. Precisamos que você se afaste, senhor. A multidão já estava dividida. Apoio para Miguel e os que o viam como um criminoso.
Ivone percebeu que tudo se tornara surreal. Vocês não sabem com quem estão lidando, gritava ele segurando Clara. Ivone sentiu coisas intensas, conflitando dentro dela. O amor que sentia por suas crianças. O homem que amava e odiava ao mesmo tempo. Tudo. Seu coração estava em chamas. O passado que havia tentado enterrar ressoava em cada palavra. Então, quando viu aqueles olhos familiares, o questionamento voltou. O que são perdão e família? E o que mais havia escondido em sua história? A confusão na praça virou um turbilhão. Cada movimento gerava ansiedade e dor. As luzes ecoavam ao longe e quando tudo parecia estar prestes a se acalmar, um grito ainda mais potente irrompeu. Clara, desesperada, proferiu uma frase que mudou tudo. A verdade é que você não é um mendigo, pai. Você nunca foi um empresário. Você se disfarçou para nos proteger e foi você quem me fez seguir outro caminho. O que você escondeu? A revelação gravitou no ar como um trovão. A verdadeira identidade de Miguel estava agora em jogo. O fogaréu das chamas iluminando sombras que se agigantavam. Ivone estava entre o amor e a traição, entre a dor e a esperança, sem saber qual decisão tomaria. O presente agora estava repleto de perguntas, e tudo o que parecia claro se tornara nebuloso, revelando que a vida dela nunca mais seria a mesma. Mas no fundo, uma parte dela desejava descobrir o que realmente se escondia sob a superfície. Amar de novo ou despedaçar o passado mais uma vez. A praça ardia com uma nova força e Ivone sabia que um caminho a aguardava. Mas qual deles escolheria? A incerteza pairava no ar e a escolha era tudo que lhe restava. A tensão na praça pairava como um denso nevoeiro. Ivone, perplexa, encarava Chico ou Miguel, a verdade imperando em seus ouvidos. Clara, do outro lado, parecia uma imagem distorcida, aflita e furiosa. O tempo parecia parado enquanto os olhares se cruzavam, e a multidão se dividia entre o apoio fervoroso à adolescente e o medo do que aquele homem, encarnado em duas identidades, poderia trazer. Então, um estrondo ressoou, cortando a atmosfera. A fumaça espessa que se espalhou com o estouro de um artefato explosivo lançou todos ao chão. O ar foi tomado por um misto de gritos e confusão. Ivone sentiu o corpo tremer, o coração batia descompassado. O que era aquilo? Outro ataque? O pânico tomou conta da praça e ela se viu paralisada por um momento. Uma espectadora involuntária de um caos que não fazia ideia de onde tinha vindo. Chico ou Miguel agarrou Clara com força, protegendo-a do que quer que estava por vir. "Fique atrás de mim!" ele gritou, mas o desespero em seus olhos causava mais confusão que segurança. Ivone não conseguia se mover. O que estava acontecendo? Quem poderia querer machucar aqueles que, de alguma forma, eram parte dela agora? A multidão se espalhou em todas as direções. Mas antes que pudesse processar tudo, uma figura, vestida de preto e em meio à fumaça, surgiu. Sua presença era ameaçadora, como um relâmpago em um céu escuro.
Ifone sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? Ele se aproximou de Chico, com os olhos cheios de fogo, e gritou: "Você se escondeu bem, não foi? Apostou que nunca seríamos capazes de te encontrar." O choque passou como um raio por Ifone. O que esse homem estava dizendo? A revelação moldeu a esfera ao seu redor, e tudo parecia se estilhaçar. Chico não era apenas um homem em dificuldades. Ele tinha um passado que havia deixado para trás, envolvido em algo sombrio que não conseguia compreender. "Quem é você?" Ifone conseguiu perguntar, a voz trêmula. O homem riu. Um som gelado que fez ecoar a verdade que ela temia. "Você realmente não conhece seu marido, Ifone? Acha que ele é só um pobre mendigo? Ele nunca foi só isso. Ele deve sua vida a nós, e agora nós voltamos para cobrar o que é nosso." O alvoroço da multidão se tornava um teatro de horrores. O cerco se fechava em torno deles. Clara gritou: "Pai, o que está acontecendo?" O choque e a dor em sua voz eram palpáveis. Com cada palavra, a verdade que se desenrolava era mais devastadora que qualquer explosão. Chico, ou Miguel, olhou para Ifone, desesperado, seu rosto pálido. "Eu não queria que você soubesse assim." Ele lutou para encontrar as palavras, mas a confusão tomava conta de todas as tentativas. "Estava tentando proteger vocês, a nossa família, de um passado que eu nunca consegui escapar. Eu devia ter contado." O manto da aparente calidez se desfez, revelando um homem medroso e vulnerável, ao mesmo tempo que a indignação pulsava no coração de Ifone. O que isso significava para ela? Para Clara? "Você brincou com nossas vidas, com ilusões!" Ifone gritou, a dor transbordando em cada palavra. Mas a verdade mais aterradora ainda estava por vir. O homem de preto se aproximou, estendendo a mão como se quisesse mostrar um segredo. "Olhe ao seu redor, Ifone. Há mais coisas nessa praça do que você imagina. Você não sabe quem realmente está jogando com vocês." E foi aí que ela viu. Figuras familiares se movimentavam entre a multidão. Olhares conhecidos misturados a rostos estranhos. Seu estômago se revirou ao perceber que pessoas de seu passado estavam ali, assistindo. Amigos, conhecidos, todos envolvidos. O que estava acontecendo? Por que estavam ali? A praça, antes um espaço de luta e amizade, transformou-se em um campo de batalha emocional. Ifone percebeu que o essencial havia sido roubado. O amor, a família, tudo estava à beira do colapso. Quem eram eles, afinal? Tudo estava em jogo, e a única certeza era a desolação. E no momento em que a verdade começava a se desenrolar, um último grito ressoou na praça. "Magda, não!" Antes que pudesse compreender, uma figura conhecida, uma amiga de Ifone, se lançou para a frente. E o mundo ao seu redor se transformou em um espaço de caos e desespero. O que isso tudo significava? A lealdade, a confiança, tudo balançava em cima de uma linha tenuíssima. Agora, a escolha e a verdade estavam no centro de um furacão. Ifone, entre sua dor e seus amores, ficou diante do abismo. O que fazer a partir daqui? A tensão na praça pairava como um denso nevoeiro. Ifone, perplexa, encarava Chico ou Miguel, a verdade imperando em seus ouvidos. Clara, do outro lado, parecia uma imagem distorcida, aflita e furiosa.
O tempo parecia parado enquanto os olhares se cruzavam, e a multidão se dividia entre o apoio fervoroso à adolescente e o medo do que aquele homem encarnado em duas identidades poderia trazer. Então, um estalo atravessou o ar, um eco que ressoou forte o suficiente para cortar a tensão. Um homem vestido de preto ergueu uma mão, e antes que possa entender, a praça estourou em gritos ensurdecedores. Corações dispararam. Tudo aconteceu como em câmera lenta. Um clarão! Yvonne viu um objeto voando em direção a Chico. Um choque percorreu seu corpo e o mundo ao seu redor parecia girar. Um grito cortou o ar. Cuidado! Mas era tarde demais. O que parecia ser apenas uma cena de teatro se transformou em uma realidade grotesca. O objeto acertou Chico no peito e ele caiu no chão, um rosto branco e atônito. O choque estava estampado em cada rosto na multidão. Clara soltou um grito angustiado enquanto corria em direção ao pai caído. Não, pai, não! Seu desespero reverberou nas paredes da praça, mas Yvonne estava paralisada. O caos se instalou, as pessoas correram em todas as direções, mas ela só conseguia olhar para aquele corpo inerte. O homem de preto sumiu na confusão como uma sombra que se esvai. Yvonne não sabia se sentia raiva ou medo. O que estava acontecendo? Seu coração definiu o ritmo da dor, martelando em seu peito, enquanto Clara se ajoelhou ao lado de Chico, segurando seu rosto. Acorda, pai! Por favor, acorda! O olhar dela estava perdido em um mar de lágrimas, mas Yvonne ainda não conseguia se mover. A cena era cruel demais, um pesadelo! O que tinha acontecido ali? Um paramédico chegou, mas Yvonne viu que ele estava atrasado. O desespero de Clara se tornava uma sirene em seus ouvidos. Como ela poderia ajudar? A multidão agora observava. Alguns em choque, outros com seus celulares gravando aquela tragédia. O clamor coletivo era um eco de dor e lamento. Quando os primeiros socorros chegaram, Yvonne sentiu um impulso de ir até eles. Mas as pernas pareciam pesadas, como se a gravidade a segurasse firme no lugar. Era como se tudo o que havia lutado para construir, todas as promessas, fossem levadas naquele instante. O homem que um dia a amou, agora era apenas um corpo no chão, cercado por rostos estranhos que não entendiam sua história. Mas então, lá no fundo da multidão, uma figura que ela não viu antes começou a se agitar. Era uma mulher. A expressão dela parecia familiar, uma amiga de muitos anos. Magda! A lembrança trouxe um arrepio à espinha de Yvonne. O olhar de Magda estava fixo em Chico. Sua boca se movia, mas o que estava dizendo não chegava até Yvonne. Magda começou a andar para frente, passando pela multidão, chegando mais perto do corpo. Yvonne tentou chamar. Magda, o que você está fazendo? Mas a voz não saiu. O olhar de Magda estava viciado em Chico, em agonizante intensidade. Então, de repente, ela se virou para a multidão e gritou. Ele não é quem você pensa que é. O verdadeiro segredo dele é muito mais sombrio. As palavras deixaram um silêncio chocado. A tensão se transformou em algo palpável. Yvonne sentiu o chão tremer sob seus pés. O que Magda queria dizer? O peso de tudo envolvia seus pensamentos. Por que as revelações não paravam? Ao ver a reação de Clara, a confusão apenas aumentou. O quê? O que você está dizendo? E tudo desmoronou. Magda se abaixou, tocando o braço de Chico com um cuidado quase amoroso.
A verdade é que ele não veio para te proteger. Veio para te usar. Ele sabia que você estaria aqui. O grito de Yvonne ficou preso na garganta. Um misto de dor e incredulidade. O que estava acontecendo? O que aquela mulher sabia? Dúvidas se tornaram como facas, cortando o que restava do seu mundo seguro. Então, tudo virou uma tempestade de emoções. Enquanto Clara chorava, a realidade começava a desmoronar. A verdade estava se revelando aos poucos, e dentro dela, algo começou a se agitar. O que se escondia por trás daquela identidade? O que mais poderia virar? Kona ia arruinar os poucos laços que restavam? A praça estava agora envolta em mistério e caos, e as sombras pareciam se agigantar. Yvonne soube, em um momento de clareza, que a escolha estava prestes a se transformar em algo muito mais terrível do que previamente imaginara. Yvonne estava em estado de choque, absorvendo a revelação de Magda. As palavras dela ecoavam como um tambor em sua mente. Ele sabia que você estaria aqui. O mundo ao redor parecia girar. E cada instante era um fardo pesado no peito de Yvonne. O que significava isso? E de que forma Chico ou Miguel estava envolvido em tudo isso? O coração dela pulsava frenético, dividido entre a dor da traição e a proteção do filho. Ouvindo Clara gritar, Yvonne finalmente se moveu, quebrando a paralisia que a segurava. Com um passo hesitante, ela se aproximou da filha. Clara, calma. Vamos entender isso. A jovem parecia um furacão. Seu desespero misturava-se a um sentimento de proteção feroz por aquele homem que até poucos momentos atrás era um estranho para Yvonne. A multidão estava em pânico. Alguns gritando, outros tentando se afastar do caos. O corpo de Chico estava relacionado ao chão, enquanto a sombra de Magda se inclinava sobre ele, como se tentasse descobrir um segredo guardado. Então, um grito de Clara cortou o ar. Pai, por favor, acorde! Foi nesse momento que a verdade impactou Yvonne como uma onda. A explosão que tinha ameaçado sua família. O passado que ela pensava ter deixado para trás. Tudo estava interligado. A imagem do homem que uma vez amou se desvanecia, dando lugar a um estranho que poderia ter manipulado a vida dela com mãos frias. Mas a revelação mais horrenda ainda estava por vir. Um tremor percorreu a praça quando uma série de sirenes ecoou ao longe, trazendo a promessa de uma nova onda de caos. As figuras da lei, agitando-se entre a confusão, finalmente avançaram. Mas ao invés de tentarem controlar a situação, as luzes se apagaram, quando uma explosão súbita, dessa vez real, iluminou a cena. O chão tremeu sob os pés de todos, fazendo a multidão recuar. No meio do caos, uma figura idêntica a Chico emergiu da fumaça. Yvonne piscou. Em incredulidade, era outro homem, igual em tudo, como um gêmeo sombrio, mas com um sorriso maligno que torturava suas feições. Ele gritou no meio do tumulto: "É hora de acertar as contas!" A multidão parou em choque. Um murmúrio profundo ecoou como um animal ferido. "Não!" Clara gritou, e Yvonne sentiu seu coração parar. O que estava acontecendo? O que era aquele homem? O que ele tinha a ver com Chico? E por que seu tom soava como uma ameaça? Por um segundo, todos estavam congelados. O pânico vibrava no ar. "Você achou que poderia escapar, irmão?" O homem continuou, olhando para Chico. Seus olhos brilhavam com uma fúria que parecia antiga. Uma ira que já havia se instalado nas sombras. Mais do que um confronto, era uma guerra entre famílias. Um segredo enterrado por baixo de mentiras. Yvonne olhou para Clara.
o horror estampado em seus rostos estreitos. Quem é ele? A voz de Ivone tremia. A presença daquele homem era viciante, e a sala começou a se transformar em um campo de batalha emocional. Seu passado não foi enterrado, Chico. O homem continuou, seu riso ecoando em meio ao tumulto. E nós viemos buscar o que sempre foi nosso. O ar ficou tenso. A verdade não apenas era sombria, mas agora esmagadora. Ivone viu a vida de Chico desvanecer diante dela. As histórias que ele havia contado, suas memórias, tudo era uma farsa enorme. Os laços que ela havia tentado construir foram dissolvidos pela corrente desse novo personagem que a ameaçava. Isso destruiu a última esperança de um recomeço. Mas antes que pudesse absorver tudo, uma luz cortou a escuridão. Um grupo de policiais apareceu, finalmente, atropelando o caos. E então, no meio da confusão, Ivone avistou Magda, agora em pé, com uma expressão resoluta. Ele não pode continuar fazendo isso. O terror tomou conta da praça. E Ivone percebeu que a linha entre família, amor e traição nunca foi tão tênue. O grito de Clara ecoou, enquanto Ivone se via obrigada a fazer uma escolha: lutar ou correr. Em meio ao turbilhão de emoções, uma pergunta ficou ressoando em sua mente. Como tudo tinha se transformado em um pesadelo? Mas a realmente verdade era que o pesadelo mal tinha começado. Ivone estava em estado de choque, absorvendo a revelação de Magda. As palavras dela ecoavam como um tambor em sua mente. Ele sabia que você estaria aqui. O mundo ao redor parecia girar e cada instante era um fardo pesado no peito de Ivone. O que significava isso? E de que forma Chico ou Miguel estava envolvido em tudo isso? O coração dela pulsava frenético, dividido entre a dor da traição e a proteção da filha. Calma, Clara! Ivone gritou, tentando acalmar a filha que chorava desesperada. Precisamos entender isso! A criança, ou melhor, a jovem, parecia um furacão. Seu desespero misturava-se a um sentimento feroz de proteção por aquele homem que até poucos momentos atrás era um estranho para Ivone. A praça estava tomada pelo pânico. Gritos, pessoas correndo em todas as direções. Uma confusão total. Enquanto as sirenes se aproximavam, Ivone teve um pressentimento. Algo estava prestes a explodir. Mas antes que conseguisse processar, um homem idêntico a Chico surgiu da fumaça. Um gêmeo sombrio. Ele não apenas se parecia com Chico, mas tinha um sorriso maligno nos lábios, fazendo o coração de Ivone disparar. O medo se transformou em choque, enquanto todos o encaravam. Ele estava ali, como uma sombra do passado, o espírito que estava prestes a reclamar o que era seu. Você achou que poderia escapar, irmão? O homem implicou, apontando o dedo em direção a Chico. Seu olhar era tanto ameaçador quanto familiar, um eco de um tempo que Ivone queria esquecer. Veio para buscar o que é nosso. Silêncio. O tipo de silêncio que precede uma tempestade. O olhar de Ivone foi tomado por um pânico avassalador. Ela mal podia acreditar no que estava vendo. Mas então, como se tivesse sido atingida por um raio, ela lembrou-se das histórias que Chico costumava contar. Sobre o irmão que tinha se desfeito no passado. Um irmão que todos acreditavam ter morrido. Quem? Quem é você? A voz de Ivone saiu fraca, quase perdida no caos ao redor. Ela olhou para o irmão de Chico. O que ele faria agora? Quais segredos estavam enterrados? Clara, ainda de joelhos ao lado do pai caído,
Olhou para a figura sombria com olhos cheios de confusão e desprezo. Você não é nada, você. É um mentiroso! O que você quer? Ela gritou com todas as suas forças. Quero revelar a verdade que ele escondeu de vocês. O homem respondeu, a voz carregada de uma raiva contida. Ele se virou para a multidão, o olhar metálico cintilando como se estivesse em chamas. Ele nunca foi o que você pensou, Yvonne. Ele está envolvido em um jogo muito maior e muito mais perigoso do que você consegue imaginar. As palavras ressoaram. A multidão contida, como se estivesse esperando a próxima explosão de revelações. Yvonne sentiu seu estômago revirar. O homem continuou. A sua vida, a vida de Clara, sempre esteve em risco por causa dos erros dele. Ele te traiu de uma forma muito mais profunda do que você pensa. A adrenalina pulsava nas veias de Yvonne. Cada palavra cortava como uma faca. O que ele estava dizendo? O que mais poderia ser verdade? E então, antes que pudesse se recuperar, o homem apontou para o céu e uma explosão ensurdecedora aconteceu. O que parecia ser um simples evento se transformou em um estrondo aterrorizante. Uma nuvem negra e densa subiu para o céu e o pânico tomou conta de todos os presentes. Yvonne, Clara e o próprio Chico. O caos ressoava como um eco de horrores. O homem não estava sozinho. Mais figuras surgiram. Sombras do passado que Shoni jurava ter enterrado. Um grupo que se aproximava, todos com rostos conhecidos. Até mesmo amigos de Yvonne misturados àquelas revelações. Conseguindo finalmente definir um caminho, Yvonne gritou: Clara, atrás de mim! Quando o chão pareceu se abrir, ela a puxou. Mas a cena que se desenrolava já estava um passo à frente. O homem olhou para ela com um sorriso cruel e tranquilizador ao mesmo tempo. Você realmente pensou que ele poderia proteger você de tudo isso? Ele não é seu salvador. Ele é a última pessoa que você deveria confiar. Aquelas palavras cortaram o ar. O pânico crescia e tudo que Yvonne conhecia parecia cair em uma confusão. A explosão havia trazido à tona um passado que ela nunca quis lembrar, e o futuro estava prestes a deslizar sob seus pés. Com seu coração disparado, Yvonne se voltou para Chico, mas ele havia desaparecido na confusão. O olhar distante. O homem, com uma fúria irresistível, se aproximou dela e sussurrou: Agora você entenderá que a verdade é mais sombria do que você imaginou. E nesse momento um novo mundo de possibilidades se abria diante dela, enquanto sua vida, uma vez tranquila, desmoronava sob a pressão dos segredos que ele trouxe. Yvonne estava em estado de choque, absorvendo a revelação devastadora de Magda. O homem que ela pensava ser um mendigo que disse ter perdido tudo, agora se transformava em alguém que remetia a uma vida de segredos obscuros. Ela olhou ao redor, a multidão se agitando à sua volta, como se cada pessoa estivesse esperando um desfecho a cada segundo. E então, o clímax do caos explodiu. Uma forte explosão ecoou pela praça, seguida por uma nuvem de fumaça que obscureceu tudo. Yvonne se agarrou a Clara, os olhos arregalados em descrença, enquanto gritos ecoavam ao seu redor. A fumaça engoliu as sombras, e as silhuetas de pessoas começaram a se mover de forma frenética. Era um pesadelo coletivo. Mas no momento em que tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa brilhou através da névoa. Yvonne ofuscou os olhos e, quando conseguiu focar, viu figuras familiares emergindo da fumaça. Eram seus filhos. Todos eles,
aqueles que tinha perdido no meio de suas escolhas. A maioria estava com expressões de surpresa e medo, mas um deles, o Henrique, se destacou. Oi, mãe! Nós viemos te salvar, ele gritou, e algo em seu tom deu um arrepio em Ivone. O que você está fazendo aqui? Ivone perguntou, confusa e cheia de emoção. Mas antes que pudesse processar, ela viu Henrique olhando diretamente para Chico. Ou melhor, Miguel, com um ódio palpável. Você! É sua culpa! Ele avançou, e Ivone percebeu que a verdade estava se desdobrando mais rápido do que ela podia acompanhar. Henrique chegou mais perto, gritando. Você arruinou nossas vidas! Olha o que você fez com a nossa mãe! E nesse momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que ela nunca imaginou ser possível. O que Chico havia escondido? O que realmente era aquele mundo que ele havia deixado para trás? Nesse instante, uma risada ecoou no ar, poderosa e cruenta. O homem que se parecia com... Chico olhou para o grupo e sorriu, mas não era um sorriso amigável. Vocês realmente não entendem nada, não é? Eu não sou quem vocês pensam que sou. Eu sou a resposta para tudo. Ele começou a rir, um riso que rasgava o ar e impregnava o ambiente de uma tensão sufocante. Ivone sentiu uma onda de pânico. O que você quer dizer com isso? O coração dela disparava. Sou o elo entre você e seu passado esquecido. O homem continuou, os olhos ardendo. Uma fogueira de emoções ficou evidente. Você pensa que estava se afastando da dor, mas tudo o que fez foi dar as costas ao verdadeiro jogo. A história de sua vida está entrelaçada com a minha, de maneiras que vocês nunca imaginaram. O desespero cresceu. Ivone olhou para Clara, que estava ainda mais confusa, e para Henrique, cujos olhos estavam cheios de raiva. O que esse homem queria dizer com isso? Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades que ela temia explorar. E então, uma explosão ainda maior de sentimentos e revelações irrompeu dentro dela. Este homem tinha alguma conexão com todo o tormento que havia enfrentado. Algo no fundo de seu ser sabia que ele estava certo. Que as amarras não eram apenas de Chico. O passado se entrelaçava como uma teia. O que mais ela ainda não sabia? Cada resposta parecia mais aterrorizante que a anterior. E quando a fumaça começou a clarear, Ivone viu mais figuras conhecidas entre a multidão. Um amigo de longa data, alguém que ela nunca esperava ver ali, e uma pergunta ecoou em sua mente. Quem mais estava ali, escondido nas sombras de suas lembranças? O que mais poderia ser revelado nesse emaranhado de vidas? O pânico e a urgência a cercavam. O homem olhou para Ivone, com um brilho de vitória nos olhos. Você finalmente começará a ver tudo como realmente é. E com essas palavras, o chão sob seus pés pareceu se abrir. O dilema se tornava mais complicado e perigoso a cada segundo. Não acaba aqui. O que mais você tem a esconder? Ivone gritou, uma mistura de desespero e determinação. A verdade estava se aproximando. Mas seria ela suficientemente forte para suportar? O mistério agora estava muito mais profundo do que ninguém poderia imaginar. E o agora não era apenas uma luta pela verdade, mas pela própria alma. Ivone estava em estado de choque, absorvendo a revelação devastadora de Magda. O homem que ela pensava ser um mendigo, que disse ter perdido tudo,
Agora se transformava em alguém que remetia a uma vida de segredos obscuros. Ela olhou ao redor. A multidão se agitando à sua volta, como se cada pessoa estivesse esperando um desfecho a cada segundo. E então, o clímax do caos explodiu. Uma forte explosão ecoou pela praça, seguida por uma nuvem de fumaça que obscureceu tudo. Ivone se agarrou a Clara, os olhos arregalados em descrença, enquanto gritos ecoavam ao seu redor. A fumaça engoliu as sombras e as silhuetas de pessoas começaram a se mover de forma frenética. Era um pesadelo coletivo. Mas no momento em que tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa brilhou através da névoa. Ivone ofuscou os olhos e, quando conseguiu focar, viu figuras familiares emergindo da fumaça. Eram seus filhos. Todos eles, aqueles que tinha perdido no meio de suas escolhas. A maioria estava com expressões de surpresa e medo, mas um deles, Henrique, se destacou. "Oi, mãe! Nós viemos te salvar!" ele gritou, e algo em seu tom deu um arrepio em Ivone. "O que você está fazendo aqui?" Ivone perguntou, confusa e cheia de emoção. Mas antes que pudesse processar, ela viu Henrique olhando diretamente para Chico, ou melhor, Miguel, com um ódio palpável. "Você, é sua culpa." Ele avançou e Ivone percebeu que a verdade estava se desdobrando mais rápido do que ela podia acompanhar. Henrique chegou mais perto, gritando: "Você arruinou nossas vidas! Olha o que você fez com a nossa mãe!" E nesse momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que ela nunca imaginou ser possível. O que Chico havia escondido? O que realmente era aquele mundo que ele havia deixado para trás? Nesse instante, uma risada ecoou no ar, poderosa e cruenta. O homem que se parecia com Chico olhou para o grupo e sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Vocês realmente não entendem nada, não é? Eu não sou quem vocês pensam que sou. Eu sou a resposta." "Para tudo!" Ele começou a rir, um riso que rasgava o ar e impregnava o ambiente de uma tensão sufocante. Ivone sentiu uma onda de pânico. "O que você quer dizer com isso?" O coração dela disparava. "Sou o elo entre você e seu passado esquecido." O homem continuou, os olhos ardendo. Uma fogueira de emoções ficou evidente. "Você pensa que estava se afastando da dor, mas tudo que fez foi dar as costas ao verdadeiro jogo. A história de sua vida está entrelaçada com a minha, de maneiras que vocês nunca imaginaram." O desespero cresceu. Ivone olhou para Clara, que estava ainda mais confusa, e para Henrique, cujos olhos estavam cheios de raiva. O que esse homem queria dizer com isso? Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades que ela temia explorar. E então, uma explosão ainda maior de sentimentos e revelações irrompeu dentro dela. Este homem tinha alguma conexão com todo o tormento que havia enfrentado. Algo no fundo de seu ser sabia que ele estava certo, que as amarras não eram apenas de Chico. O passado se entrelaçava como uma teia. O que mais ela ainda não sabia? Cada resposta parecia mais aterrorizante que a anterior. E quando a fumaça começou a clarear, Ivone viu mais figuras conhecidas entre a multidão. Um amigo de longa data, alguém que ela nunca esperava ver ali. E uma pergunta ecoou em sua mente. Quem mais estava ali, escondido nas sombras de suas lembranças? O que mais poderia?
ser revelado nesse emaranhado de vidas. O pânico e a urgência a cercavam. O homem olhou para Yvonne com um brilho de vitória nos olhos. Você finalmente começará a ver tudo como realmente é. E com essas palavras, o chão sob seus pés parecia se abrir. O dilema se tornava mais complicado e perigoso a cada segundo. Então, de repente, outra explosão ocorreu, desta vez mais perto. O chão tremeu sob eles, fazendo Yvonne quase perder o equilíbrio. Clara gritou, abraçando-se à sua mãe, enquanto Henrique empurrava Yvonne para trás, protegendo-a de algo invisível. Uma figura obscura surgiu da fumaça densa. Era um agente da polícia, mas seu olhar não era de proteção. Ele carregava um revólver e parecia estar atrás de Chico. Não! Não! Deixem ele fugir! Gritou o agente, enquanto a multidão se espalhava em pânico. A tensão era palpável. Yvonne olhou para Chico, que estava em pé, paralisado. Chico, o que está acontecendo? Ela não sabia se deveria temer ou confiar naquele homem. E a resposta que ele deu a abalou. Eu não posso explicar tudo agora, mas há uma razão pela qual eu voltei. Você precisa saber da verdade, Yvonne. É mais do que você imagina. Eles vão atrás de mim e de você. As palavras dele ecoaram e confusões começaram a girar em sua mente. Que verdade! Que jogada estava em curso! E então tudo fez sentido, de uma maneira horrenda. O homem que estava ao lado dele, a figura que se parecia tanto com Chico, não era um irmão. Ele era uma parte de um passado que Yvonne não estava pronta para enfrentar. A tensão se intensificava e antes que pudesse processar, tudo escureceu novamente. A fumaça tornou-se espessa e um grito cortou a cena. Mãe, corre! Era Clara. Os olhares estavam todos em Chico, então Yvonne percebeu. A escolha que precisava fazer era mais do que a simples lealdade ao homem ou a um passado. Era uma questão de sobrevivência. Um novo caminho se desenhava e a verdade brutal estava apenas começando a se revelar. Com tudo girando, Yvonne sussurrou, eu não sei o que fazer. E neste momento de fragilidade, o que estava em jogo eram não apenas suas vidas, mas os laços de amor. Que poderiam ser rasgados de uma vez por todas! Yvonne estava paralisada. A mente berrou em confusão. Clara, desesperada, soltou um grito que cortou o ar. Mãe, corre! A fumaça enchia os pulmões e o pânico contagiava cada um que estava ali. Com um impulso, Yvonne agarrou a mão da filha, puxando-a para longe do caos. Clara olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas e medo. Mãe! Precisamos ajudar o pai! Era a última coisa que Yvonne queria escutar. Mas o desejo de proteger sua filha queimava mais forte do que qualquer dor antiga. Não podemos, Clara! Ele pode ser uma ameaça! Aquelas palavras saíram mais como um lamento do que uma certeza. A multidão estava em frenesi. Gritavam, corriam. Olhares de desprezo e medo se cruzavam. Yvonne avistou Henrique, seu filho mais velho, abrindo caminho entre as pessoas. Mãe, você está bem? Ele alcançou Yvonne e Clara e a presença dele trouxe um alívio momentâneo. Mas o homem que se parecia com Chico estava no foco da atenção e a tensão crescia. Preciso que você fique com sua irmã, Yvonne ordenou, sentindo o coração geliar. Eu vou tentar falar com ele. Pode ser nossa única chance. Clara soltou, relutante, mas sabendo que não havia outra escolha. Yvonne avançou, cada passo levando-a mais fundo no turbilhão de emoções.
Chico! Sua voz ecoou e ele virou para ela, o semblante uma mistura de desespero e natureza selvagem. Você tem que me ouvir! Ele abriu a boca, mas antes que pudesse dizer algo, outro estrondo cortou o ar. A tensão elétrica tomou conta quando o agente da polícia se aproximou, pronto para agir. Ele não pode escapar. Ivone viu o rosto dele brilhando, com uma mistura de medo e determinação. Chico, você precisa se entregar para todos nós. Ivone implorou, um nó na garganta. Olhando para ele, pôde ver que o homem que amava não era mais o mesmo. A sombra do passado pairava sobre ele como um espectro. E então a verdade desabou sobre ela. Você não entregou o passado? Ele está de volta! Você precisa nos proteger! Aquelas palavras desenrolaram um fardo dentro dele. Olhando para Clara e Henrique, a realidade do que aconteceu se fez clara. Eu não sou um ladrão. Eu estava tentando salvá-los. A voz dele tremia. A multidão murmurava e a pressão aumentava. Se eu souber o que está acontecendo, posso ajudar. Então conte a verdade. Ivone exigiu, o olhar fixo nos olhos dele, buscando qualquer sinal de redenção. Ele hesitou, e o tempo estava se esgotando. Tudo isso é mais do que você imagina. Ele começou, mas antes que pudesse continuar, Clara gritou novamente. Pai, não deixe eles te levarem! O desespero dela era palpável. Ivone estava presa. O amor pela família e a necessidade de preservar uma nova vida dentro dela queimavam intensamente. Decidida, elevou a voz. A verdade sempre vem à tona. Podemos trabalhar juntos, mas você precisa confiar. Foi a faísca do que aconteceu em seu coração, como se uma conexão mágica se formasse entre eles. A tensão dissipou um pouco e, ao ver a sobriedade nos olhos de Chico, uma onda de esperança começou a se instaurar. Ok, eu me entrego, mas vocês precisam entender que isso não acaba aqui. Ele olhou para a multidão e um arrepio percorreu a espinha de Ivone. Nesse momento, um novo silêncio tomou conta. O passado poderia ser um fardo, mas juntos poderiam enfrentá-lo. As mãos tremiam, mas Ivone sentiu que um caminho se abria. E enquanto a tensão começava a dissipar, uma nova luz de esperança iluminava o horizonte. E assim, no coração da praça, os laços de família reencontraram-se. E quando tudo parecia perder o sentido, o amor sempre encontrava um jeito de brilhar mais forte. Ei, antes de seguirmos em frente, preciso pedir uma coisa urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão deixar você ainda mais preso a esses personagens incríveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você deseja mais conteúdo como esse. E não esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. A sua participação é fundamental. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos podemos criar uma comunidade maior e mais forte. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Lembre-se, verdadeiros fãs apoiam o canal com essas ações. Faça parte desse movimento.